te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 6 de junho, terça-feira. Muito bom dia a todos vocês. Obrigado pela companhia mais uma vez nessa manhã. Para juntos darmos continuidade à leitura do Salmo 119 e mais uma sessão de 8 versículos. E hoje a letra é a letra Resh do alfabeto hebraico, tá? Os versículos são de 153 até o 160. Aqui o que nós vemos nesses versículos, ou veremos, será justamente o contraste entre o salmista que busca a Deus com toda a intensidade do seu coração, a intensidade cada vez maior, e contrastado com os ímpios que desprezam a Deus. Então, a 20ª divisão de 8 versículos do Salmo 119 se inicia com a palavra ou com a letra Resh, que significa cabeça, tá? Resh significando cabeça. Então, o que nós já vimos aqui, versículos de 1 a 8 Aleph, então todos os 8 versículos de 1 até 8 começam com a letra Aleph do alfabeto hebraico, né? Depois você tem dos versículos 9 a 16 Bet, que significa casa, Aleph significa boi. Bet, casa, Gimel, camelo, de 17 a 24, Dalet, 25 a 32, porta, Re, de 33 a 40, casa, Vav, de 41 a 48, prego, Zain, de 49 a 56, arma, Het, de 57 a 64, cerca, Tet, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote, Iode, de 73 a 80, mão, Kaf, de 81 a 88, palma da mão, Lâmide, de 89 a 96, aguilhão, Men, de 97 a 104, água fluindo, Num, de 105 a 112, peixe, Samesh, de 103 a 120, desconhecido, Ain, de 121 a 128, olho ou fonte, P, de 129 a 136, boca, Sad, 137 a 144, armadilha, anzol, Raf, de 145 a 152, prisão ou capacete, tá? Será que você conseguiu guardar algum aí durante esse tempo que nós estamos lendo e repetindo, né, esses versículos, tá? A ideia é que você possa, em ouvindo alguma dessas palavras, dessas letras do alfabeto hebraico, lembrar então aqui do Salmo 119 e do significado dessas palavras, tá bom? Então, nessa passagem, o salmista ele insiste no socorro, então, vindo da parte de Deus, e usa o argumento preferencial, que é justamente a palavra de Deus, que essa palavra, como foi dito na sessão anterior, ele ama essa palavra, ele lê essa palavra, medita nela, busca Deus em oração, né? Então, através da leitura e meditação da palavra de Deus, o salmista mostra justamente essa intimidade que ele procura ter diariamente com o Senhor, tá? Ele começa falando justamente sobre o fato de que os ímpios e as suas atitudes são contrárias, são antagônicas a Deus e ao salmista. Isso está no 155, 157, 158, que nós vamos ler já já. É da maior importância entendermos o que significa ser ímpio ou infiel da perspectiva de Deus. Essa palavra no hebraico, ímpio ou infiel, né, significa justamente, descreve aqueles que não querem se aproximar de Deus, nem seguir a Deus, obedecendo aos termos que o próprio Deus estabeleceu. Eles não estão dispostos a seguir, a obedecer nada
do que Deus estabeleceu. Então, alguns são do tipo que gostam de pecar abertamente. Outros possuem religião, mas eles querem seguir a Deus nos seus próprios modos, a sua própria forma, né? Os seus próprios termos. Então, os dois tipos não possuem nenhuma consideração verdadeira por Deus e por sua palavra. E dessa maneira, essas pessoas são descritas então como ímpias, como perversas, desleais para com Deus. Então, toda vez que você ver essa expressão ímpio, está falando de alguém que deliberadamente é contrário ao Senhor e à sua palavra. E as consequências desse tipo de atitude, né, estão contidas justamente nesses versículos do Salmo. Ele começa dizendo: olha para minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Tá? Então o salmista pede para Deus livrá-lo das suas aflições. E essas aflições consistiam justamente na vergonha, no desprezo, né, por parte dos seus inimigos, a zombaria, a perseguição. E por isso o salmista pede para que Deus possa defendê-lo, libertá-lo e vivificá-lo. O salmista não tinha a quem recorrer, então ele recorria exclusivamente a Deus para sua defesa. E é por isso que no Salmo 35:1, que nós já lemos, já refletimos, ele diz: contende, Senhor, com que os contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. No Salmo 43, faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Então, o salmista estava tolhido como alguém que está preso, e seu pedido a Deus é que liberta-me, Senhor. O salmista ainda pede para Deus vivificá-lo de acordo com as suas promessas. Então a palavra de Deus nos ensina que é da vontade de Deus que todos os que passam por dificuldades sejam socorridos, todos os que estão prostrados sejam colocados novamente de pé. Tá? Que ele diz isso lá no versículo 25, nós já lemos também do Salmo 119. Então o pedido do salmista é feito segundo a tua promessa, segundo a promessa do Senhor. Então esse é o argumento mais poderoso que nós podemos usar na presença de Deus. Usarmos a própria palavra de Deus como nosso argumento, tá? E é isso exatamente o que ele acaba fazendo, usando a palavra como sendo o seu argumento, tá? Então ele pede para que Deus olhe para a sua aflição e para que o livre, né? Pois ele não se esquece da lei do Senhor. Por quê? Porque, como vimos ontem, ele constantemente medita nesta lei. Tá? No versículo 154, o que nós vemos aqui é justamente o seguinte: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, o pedido do salmista é que o Senhor possa vivificá-lo, possa livrá-lo das artimanhas, né, dos seus inimigos. Então, o pedido que ele faz está baseado, então, nas promessas do Senhor, na bendita palavra do Senhor, nos seus santos juízos, suas ordenanças. Então, às vezes, temos que ser chacoalhados pelo juízo de Deus para acordarmos do estado em que nós nos encontramos muitas vezes. Então, livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, ele pede socorro, ele pede ajuda da parte de Deus para que possa, então, se erguer, né, e possa continuar firme, meditando e servindo então ao Senhor através da sua poderosa e bendita palavra, tá? Então ele pede para que o Senhor possa vivificá-lo, para que o Senhor possa libertá-lo. Então o salmista não tinha a quem recorrer, e ele então recorria exclusivamente a Deus para que pudesse ser a sua defesa. Pleiteia a minha causa, livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. É esse o seu desejo, a sua oração. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Então, estão longe, né? A salvação está longe desses ímpios porque eles não desejam se submeter a Deus e a sua palavra, a sua vontade. Então, a verdadeira salvação só é possível mediante estrita obediência àquilo que Deus determinou para a nossa salvação, né? Aquilo que está contido justamente
na sua palavra. E esses ímpios, eles não estão preocupados em servir, em seguir as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Tá? Muito pelo contrário, eles se colocam à margem de tudo isso. Ok? E é por isso, então, que o salmista deixa bem claro, né, de que a salvação está longe desses ímpios, porque eles não buscam a vontade de Deus. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Então, da mesma maneira como muitos são os inimigos perseguidores, né, que são mencionados no próximo versículo, serão, assim também muitas são as misericórdias do Senhor. Então, o salmista repete o pedido, né, para o Senhor vivificá-lo. Vivifica-me segundo os teus juízos. Então, da mesma maneira que ele havia feito no versículo 154, o pedido também agora é segundo os teus juízos. Então, às vezes temos, justamente como falamos anteriormente, que ser chacoalhados pelo juízo de Deus para acordarmos do estado em que nós nos encontramos. Tá? Miqueias capítulo 7, versículo 9 diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então deve ficar bem claro que nunca estaremos, né, sem argumentos diante de Deus, se usarmos a própria palavra de Deus como fonte dos nossos argumentos. Então, para isso, eu preciso estar voltado para a palavra e ser um conhecedor e um praticante dessa palavra, se realmente eu desejo que o Senhor ouça as minhas orações, tá? E possa agir de acordo com a sua palavra. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos, tá? Então, muitas pessoas estavam então perseguindo o salmista, estavam de todas as formas tentando prejudicá-lo, e esse verso então nos mostra que, não satisfeitos em ofender a Deus, esses ímpios também perseguem aqueles que querem seguir verdadeiramente a Deus, né? Então, eles não seguem e não querem permitir que outros sigam o caminho da verdade, os caminhos do Senhor. Ok? Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Tá? Então, descreve especialmente aqueles que são desleais para com Deus, do ponto de vista das práticas da devoção, da adoração ao Senhor. Tá? Refere-se então aqui aos idólatras, aqueles que inventam regras e que inventam normas que Deus não estabeleceu, que Deus não determinou, aqueles que se aprendem, né, apresentam, aliás, como emissários de Deus, mas que não passam de falsos profetas, tá? São transgressores, não observam a palavra do Senhor. Então o salmista clama com intensidade pela intervenção de Deus na sua vida, tá? E isso está contido então nesses versos anteriores que nós acabamos de ler, tá? Então, ao contrário dos ímpios e dos infiéis, o salmista procura em tudo ser leal a Deus, tá? Então, esse é o motivo central, porque ele confia a sua segurança e a sua salvação a Deus, porque ele está buscando constantemente, então, a vontade e a palavra do Senhor Deus. Versículo 159, considera como como amo os teus preceitos. Vivifica, meu Senhor, segundo a tua benignidade. Mais uma vez, pela terceira vez, nós já vimos aqui, ele pede para que seja vivificado, né? Dessa vez o argumento não está baseado em algo que ele encontra na palavra de Deus, mas em si, né? Mas na própria palavra de Deus. Considera como amo os teus preceitos, né? Então ele deixa bem claro o quanto ele ama a palavra de Deus. E ele pede, ele usa como argumento esse amor que ele tem para com a palavra, e que certamente não são apenas palavras vazias, jogadas ao vento, porque ele está falando com aquele que é conhecedor de todas as coisas e sabe se há sinceridade e verdade nas palavras daquele que está então transmitindo esta informação, tá? Então ele conhece muito bem, e o salmista aqui não iria falar de algo que realmente ele estava praticando ou não estava vivendo, tá? Então o salmista ele reafirma, né, vez após vez, a consideração que ele tem pela palavra de Deus. Ele diz que não esquece da sua lei, no versículo 153. Ele diz que não se desvia dos testemunhos do Senhor, no 157. No 159 ele diz o quanto ele ama os preceitos do Senhor.
Em contraste, né, os ímpios são diferentes. Versículo 155 diz que os ímpios não procuram a lei do Senhor, os decretos do Senhor. No versículo 158, que eles não guardam a palavra de Deus. Tá? E aí nós vamos olhar agora para o versículo 160 e vemos então a verdadeira motivação, né, do salmista diante de toda essa sua explanação. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Então essa é justamente a motivação do salmista. Após considerar atentamente a palavra de Deus, né, após ler longamente, de forma pausada, após meditar na palavra por longos períodos, o salmista chega justamente a essa conclusão. Quais são? Que a palavra de Deus é a mais pura verdade desde o princípio. Tá? A tua palavra é verdade desde o princípio, desde a formação de todas as coisas. Tá? E também que Deus é sempre justo no seu juízo, os seus julgamentos. E cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Então ele reconhece e conhece esse Deus a quem ele está servindo, e ele sabe justamente que os juízos da justiça de Deus vão durar para todo sempre, porque, como vimos no dia de ontem, nosso Deus, ele é imutável, né? Ele não muda de acordo com o tempo. Então, o que nós vimos aqui nesses versículos, nesses 8 versículos, né, do 153 até o 160, é que nós devemos ter bem claro diante de nós as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando confiamos exclusivamente em Deus para a nossa libertação, então, nós podemos fazer o pedido do salmista quando ele diz: livra-me dos meus inimigos, pois em ti, Senhor, eu me refugio. Então, ele deixa muito bem claro essa questão. Em primeiro lugar, que justamente ele está diante, né, dessa palavra, e sabe que todos aqueles que querem viver, então, de forma piedosa, sofrerão perseguição por parte dos seus inimigos. É isso que o salmista está vivenciando, é isso que muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo estão vivenciando ainda nos dias de hoje. E quando nós confiamos então em Deus exclusivamente para a nossa salvação, nós então podemos fazer, como dissemos no pedido do Salmo 143, versículo 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti eu me refugio, na certeza então de que o Senhor nos ouve. Então, um dos grandes privilégios que nós temos nessa vida é lermos atentamente a palavra de Deus e dela recolhermos passagens, né, que podemos usar como argumentos em oração ao nosso Deus, né? Por exemplo, o Salmo 139, versículos 23 e 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ele está usando a palavra como argumento para que Deus possa, então, abençoar a sua vida, dirigir a sua vida. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará as suas veredas, né? Então o Senhor, como justo juiz, ele então ouvirá e atenderá e vai endireitar os nossos caminhos. Isaías 1,18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Tá? Então, mais uma vez, o Senhor demonstrando de que ele está pronto a perdoar os pecados. Tá? E aí por diante nós temos muitos versículos da palavra de Deus que vão nos dar justamente essas informações. Em Tiago, por exemplo, ele diz: sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, tudo isso é palavra para ser vivida e praticada, né? O Senhor faz uma promessa em João 7,38, dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão e rios de água viva. Tá? Então, o Senhor está próximo, está pronto a abençoar aqueles que são seus, a dirigir, a orientar as suas vidas, tá?
Por quê? Porque o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. É isso que me deixa bem claro na sua palavra em João 10:10. Portanto, que nós temos aqui nesses versículos, nesses 8 versículos, dos 153 até o 180, é justamente essa direção do Senhor na vida do salmista, que nós já dissemos, não sabemos claramente quem é, né? Há uma conjectura, imaginando que talvez seja o próprio Davi, e se assim for, né? Ele realmente teve muitas ocasiões, em muitas situações em que viveu todos esses problemas e precisou justamente da ajuda do Senhor na sua vida. Tá? E aqui não é diferente. Mais uma vez, ele pede ao Senhor que possa ajudar. Então, a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos da justiça dura para sempre. Tá? Então, o caráter de Deus ele não muda, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é fiel. E ele está pronto, então, para abençoar aqueles que são seus. Ok? Muito bem. Essa informação que nós temos aqui nesses versículos, 153 até 160, informações preciosíssimas para o seu e para o meu coração, para podermos, então, permanecer firmes diante do Senhor, diante da sua palavra, diante desse mundo tão perverso, de pessoas tão ímpias e que realmente querem não entram no reino de Deus e não querem permitir que você também entre, tá? Então que Deus possa abençoá-lo, que você tenha entendido o texto bíblico e possa colocar em prática na sua vida, e que a bondade e a misericórdia de Deus possa acompanhar todo esse seu dia de terça-feira e todos os demais dias da sua vida, tá bom? Que Deus então nos abençoe. Ele permitindo, amanhã estaremos juntos mais uma vez com a 21ª sessão do capítulo 119. Nós temos 22 divisões e essa será a 21ª. Então nós estaremos amanhã, quarta-feira, tendo mais uma sessão de 8 versículos. Na quinta-feira nós não vamos então nos reunir, né, por causa do feriado, e vamos deixar para sexta-feira, quando aí então nós encerramos o capítulo 119, né, indo até o versículo 176 e terminando então a meditação de todo esse Salmo 119 com 176 versículos. Ok? Então que Deus possa abençoar ricamente. Não se esqueça, terminando aqui, de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, dar o seu like, dar o seu joinha, se inscrever se não é inscrito, incentivar a outros a se inscreverem, e assim nós estamos então melhorando, alavancando o canal dia após dia, para que mais e mais pessoas tenham o conhecimento dessa bendita verdade do Senhor para o coração de todo aquele que crê. Tá bom? Que Deus abençoe então e lhe dê um ótimo dia. Amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez às 8 horas da manhã. Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui, que possamos ter aprendido mais um pouco da porção da Tua Palavra e que possamos, ó Deus, realmente em tudo sermos obedientes ao Senhor, à Tua Palavra, cantando e glorificando ao Senhor através da Tua Palavra, para que ela, ó Deus, possa ser o maior argumento que nós temos para que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Orienta-nos, portanto, dirija as nossas vidas, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Pra te adorar.